nenhuma bênção. Ele não queria que o filho dele, Isaac, casasse com nenhuma mulher ali de Canaã. Aí o versículo diz assim, cananeus. Então, cananeus é em Canaã. E aquele homem fez aquele juramento e falou assim, mas Abraão, e se eu chegar lá, a menina não querer vir comigo? Ele disse, ela não quiser vir, acabou o juramento. Antigamente, colocava só a mão assim, estava valendo. E hoje, como é que é o juramento? Papel, tanta coisa, mesmo assim, que hora não vale nada, né? É difícil o pessoal tem que falar. Então, naquela época, só de colocar a mão debaixo da coxa assim, prometo que não vou deixar o seu filho Isaac casar com mulheres aqui de Canaã. Porque há muito tempo Deus falou assim, né? Sai da sua terra e vem da sua parentela. Aí Abraão ficou pensando com o povo. Ele falou, não, meu filho tem que casar com uma menina muito especial. Aí o que acontece? Lá no versículo, vamos pular um pouquinho no 10. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, levou consigo todos os bens dele, levou e partiu rumo a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Naor era o parente de Abraão. Então, ele falou assim, que será de mim? Vou para um lugar tão longe, vou procurar uma esposa para o Isaac, vou levar presente, porque o Abraão era muito rico. O que Eliezer fez? Ele pegou 10 camelos e foi rumo à cidade onde estavam os parentes de Abraão. Aí lá no 15 fala assim, considerava ele ainda quando saiu, olha o que aconteceu, gente. Ele olhou e falou assim, meu Deus, o que será de mim? Você arranjar um marido para você é difícil. Agora arranjar para outra pessoa, olha o que está escrito, depois eu vou dar outro resumo, tá? Eu só estou lendo picadinho para ter uma ideia. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betel, filha de Mical, mulher de Naor, filha de Abraão, olha aqui, irmão de Abraão, trazendo um cântaro. E a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Então, quando ele chegou lá, com seus camelos que estavam muito distante, muitos dias de viagem, ele parou perto da cidade e falou assim, é aqui que é a cidade que mora os parentes de Abraão. Aí ele parou e orou. Bem antes de terminar a oração dele, o que aconteceu? Quem sabe? Antes dele terminar tudo, eu vou te mostrar aqui no desenho que eu tenho por costume. Eu vou terminar o resto dos meus desenhos de falar para as crianças. Então eu vou dar uma redadinha aqui na boca. Eu pedi a Teodora um jato, porque antigamente, né, as mulheres carregavam isso aqui cheio de água. Elas colocavam assim. E Eliezer foi maravilhoso quando ele orou e falou, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre quem é essa esposa para Isaac. Imagina o coração dele, né, que estava disparado, né? Olha o que eu tenho para vocês aqui, o tamanho da minha pasta. Deixa eu ver se eu dou conta, né? Ó. Não caia, por favor. Aqui eu vou contar para vocês mais ou menos o resumo de tudo que está escrito no Gênesis, qual capítulo? 24. A primeira parte aqui da figura, eu já até deixei ele para adiantar. Deixa eu ver se eu acho. Quando Abraão mandou chamar, está dando para todo mundo ver? Não está dando nem não, né? Eu comi até quebrar esse jarro. Você viu uma relíquia, gente. Essa relíquia eu vou contar para vocês. É um presente que a minha sogra deu para a tia Delvina. Tem quantos anos de casado? 25. Depois eu vou usar ele no final. 25 anos. Então, aqui, ó. Tem que ter cuidado. Está dando para vocês verem aí? Aí Abraão já estava muito velho na sua idade. Ele foi e chamou o servo dele, Eliezer, e falou assim, olha, eu confio em você. E eu sei que você vai procurar uma esposa para o meu filho. Só que essa esposa tem que ser da terra da onde eu vim. Que Abraão foi muito obediente a Deus. Ele saiu do meio da sua parentela e foi para bem longe. Só que
Isaac, eu imagino que ele ficou muito preocupado. O que eu vou arrumar? Como eu vou fazer? Aí Abraão falou com ele, ó, Deus vai enviar essa moça até você como envia um anjo. Ele falou, meu Deus, que tarefa mais difícil, um anjo. E ele foi, pegou, aí na Bíblia fala que o Eliezer foi lá, deu um jeito de pegar, olha o que ele foi pegar, os camelos, já, quando ele estava quase chegando perto da cidade, ele falou assim, aonde é que eu vou parar para me encontrar essa esposa que o meu Senhor me pediu? Então na Bíblia fala que ele pegou 10 camelos, eu fui já acabei todos os camelos aqui, é muito camelo. E ele foi andando e orando, pedindo a Deus para direcionar para ele. Só que tem um momento que é muitos dias de viagem. Eu olhei lá. Imagina assim, tem um local no comentário que falou que era 750 quilômetros. Outro local, 800 quilômetros. Tem nada a ver. Nós queremos saber da Rebeca, o que a Rebeca resolveu, né? Como que Rebeca entrou nessa história. Então, quando ele viu que já estava aproximando perto da cidade, ele foi, parou, ele viu o que é isso aqui, gente? Poço. É um poço, né? Cisterna. Tipo uma cisterna, onde eles pegavam, as moças da cidade pegavam água, e era um pouco distante. Então, tinha várias moças pegando água ali naquele local. Várias moças, ó. Cada uma com a sua jarra, não é jarra não. Como é que chama esse negócio aqui? E ele falou assim, meu Deus, quem será a mulher, a moça escolhida? Porque antigamente as moças não conversavam com quem ela não conhecia, não. Como é que ele chamou a atenção dela para pedir água? Eu imagino que ele passou muito aperto, mas aí ele falou assim, tem uma ideia. Eu confio no Deus do meu patrão. Olha, ele confiava no Deus do patrão dele. E ele orou, Senhor, a moça que me der de beber a água, essa vai ser a escolhida. Aí ele foi, parando lá, né? Perguntou, eu imagino que deve ser essa aqui, que ela acho que é a mais bonita. Mais bonita. Diz a Bíblia que ela era muito linda, muito simpática, né? Aí ele foi. Olha que estava lá orando, Senhor, a moça que eu pedi água para me beber, e ela falava assim, conta água para você e também para os seus camelos. Vocês sabem quantos litros de água que um camelo bebe? Eu fiquei assim, diga, eu não sabia não. É bastante? É bastante. Você acredita que em 10 minutos bebe 100 litros de água? Agora imagina quantas vezes que a Rebeca pegou esse negócio dela lá, o planta, pega a água, puxa a água da cisterna, quantas vezes? Muito feio. Ele começou a ver ela fazendo aquilo e falou assim, não, é ela mesmo. Aí ele olhou para ela e falou assim, não, eu vou levar água para os seus camelos beber também. Aí ele falou assim, ô minha filha, quanta simpatia que ele deve ter olhado dela. Aí aqui na Bíblia fala que ele falou para ela assim, quem são os seus pais? Aí ela falou, sou da família de Micael. Quem sabe os nomes? Lembra aí? Micael, Naor. Aí ele falou, peraí, vai falar os nomes. Aí ele falou, nossa mãe, é parente de Abraão. Você acredita que o pai dela é irmão de Abraão? Ele falou, é essa mulher, essa é a escolhida. Aí ele ficou tão feliz e foi agradecer a ela a água que ela deu para ele beber, para os camelos beber, porque os camelos ficaram sentados. Ele fez todos os camelos ficar sentados, então os camelos demais, gente. Eu gosto muito do camelo. Deixa eu essa dela. Aí depois os camelos estavam esperando o momento certo de beber a água. Aí ele foi, na Bíblia fala que Abraão, quando deixou ele sair para procurar a esposa do filho dele, ele levou esses camelos lotados de presente, ouro, prata. E naquele mesmo momento, para agradecer a ela pela água que ela deu para ele e para os camelos, ele deu para ela pulseira, cordão, colocou um ladrão no nariz dela. Eu acho interessante. Olha na Bíblia. Você deu uma roupa no nariz dela, que impressionava, porque hoje a gente vê alguém com a
Rebeca era legal, era uma coisa assim chique. Aí o que acontece? Ele foi e falou para ela assim: ô minha filha, vamos imaginar que foi esse bate-papo assim. Você me deu água para mim, para meus camelos? Eu queria dormir lá na casa do seu pai, tem como? Ela falou: oh, mas tem sim. Aí então tem aqui mais no final do capítulo, ela fala: não, pode ir, já vou preparar um local para você dormir com a sua caravana, porque ele estava sozinho, né? Ele tinha feito muita coisa para ele levar para a futura esposa do Isaac. Aí o que aconteceu? No finalzinho da leitura fala que ela, quando chegou na casa dela correndo, o irmão dela, que se chamava Labão, olhou ela toda chiquereza, cheia de presente, né? Falou: o que é isso? Ela contando para o pai e para a mãe: olha, tem água, o homem lá no poço, e agora ele vem para cá com todo mundo. Aí o que na Bíblia fala que Eliezer fez? Ele foi, conversou com os pais de Rebeca. Contou lá, chegando lá na cidade, né? Eles tinham uma cabana, que é o lugar deles ficarem. Deixa eu pôr a ali. Aí o pai dela falou: só vocês vão ficar com nós aqui, então nós vamos fazer um banquete. Fizeram um super banquete, e naquele bate-papo lá, o que acontece? Ele começou a contar o que aconteceu. Ai, caindo, segura no aquele complexo. Aí contando para eles que ele encontrou. Aí contou para o pai da Rebeca que ele tinha encontrado com ela uma mulher que foi resposta de oração para Abraão, Rebeca, resposta de oração para Isaac, resposta de oração para aquele homem que teve coragem de enfrentar um problema. Então, ele foi na hora certa. Ele falou assim: tudo bem, vocês estão fazendo um banquete. Então, eu imagino que aquele banquete que os pais de Rebeca fez, eu acho que já era até uma festa de casamento, viu? Porque ele estava explicando para ele aqui que vimos com a noiva, né? Eu gostei da sua filha, tem como ela casar com o filho do meu ela casar com o filho do Senhor dele, que era Isaac. E fizeram um banquete à noite. Aí o pai da menina falou assim: eu já estou chamando a Rebeca de menina, né? Uma gracinha, disse que ela é linda dele. Aí falou assim: não, você pode levar, se ela quiser ir com você, não tem problema. Aí ele falou assim: então eu vou levar ela. Aí o irmão dela lá: mas não, deixa eu ficar mais 10 dias com ela, depois você leva. Aí a mãe dela: deixa eu ficar isso tudo, então 24, gente, vou ficar lendo, tô falando. Aí mais 10 dias, até a mãe dela queria que ela ficasse mais 10 dias. Aí o Eliezer falou assim: o que eu vou fazer? Tem que ir embora. Deus já me abençoou, que eu achei a noiva certa, achei a pessoa certa, e vocês querem que eu fique? Olha o que aconteceu. Ele chegou aonde? No lugar certo. Qual é o lugar certo? Lá no beirado daquele poço, encontrou com as moças, e Rebeca deu atenção para ele e aceitou tudo que ele falou. E o pai dela também aceitou a ideia. A pessoa certa, ele conversou com o pai e a mãe dela, que estava ali, que mandava na vida dela, e estava querendo o melhor para a filha dela. Então, minha filha, vai ser você uma bênção. Você será mãe de grande nação, como foi mesmo, né? Você pode olhar aí, ó, a descendência, o que aconteceu. Tem muita coisa para contar da Rebeca, mas não dá não. Aí ele conversou com a pessoa certa a respeito de tudo que Deus mandou ele fazer, e ele conseguiu. Qual você acha que foi a palavra certa que Rebeca falou? Quando perguntou assim: e aí, Rebeca, você vai ficar conosco mais 10 dias ou quer ir embora com esse moço para você casar com o filho de Abraão? Gente, aquilo foi muito lindo. Aquela palavra certa que ela falou assim: não, eu irei. Ela não pensou em mim. Eu acho que ela nem entendeu aquela noite. Ela pensou: meu Deus, eu vou casar. Esse moço veio de longe para me buscar. E ela era muito linda. Todo mundo via que ela era uma mulher, realmente mulher de Deus, né? Porque ela obedeceu
obedecer ao pai dela, teve coragem também de ir, porque o pai dela falou assim, não, eu sei que isso é de Deus, eu não vou impedir. Então, quantas vezes que você está andando por aí com o seu jarro de água? Mas hoje nós não carregamos água, não. O que você tem dentro do seu jarro? Ela na época carregava muita água, né? Mas tem pessoas que carregam dentro do seu jarro uma coisa que não agrada a Deus. Fala o que não agrada a Deus. Eu sei que a Rebeca foi uma bênção, mas ela, depois que ela ganhou os filhos dela, qual é o nome dos 2 filhos dela? Que teve uma guerra dentro da barriga lá? Jacó e Israel. Então já dentro da barriga dela teve uma guerra lá. Mas no final das ideias, Deus abençoou muito ela, apesar de que, se fosse dar continuidade ao assunto, né? A gente ia vendo lá no final assim, foi muito triste. Jacó e Esaú teve aquela confusão lá de trocar a primogenitura, e ela foi dar um conselho para o filho que arcou uma dificuldade para ela, ela nem viu o filho dela mais. Mas aqui na Bíblia fala que a Rebeca foi o quê? Resposta de oração. E você, a vida que você leva hoje, com quem você conversa, o que você fala, tem tudo a ver com a resposta de oração. Eu falo demais com as crianças lá da igreja, qualquer lugar que eu for, que Deus está lá em cima, que ó, com o binóculo, olhando com quem você anda, o que você fala, até o que você pensa. Olha que chique. Só Deus vai saber o que a gente pensa. Teve uma vez que eu fui numa escola, eu nem quis, só de olhar você já sabia o que a professora estava pensando, que ela não gostava das minhas histórias da Bíblia. Depois no finalzinho eu descobri que ela era espírita. Aí eu falei, já entendi. Então tem pessoa que você olha para ele e sabe mais ou menos quem ela é. Então quando a pessoa olha para você, quem você é? Você ama, você perdoa, ou você é um estupim. Tem gente que já é um estupim, né? Dá problema fácil. Então, vamos carregar boas coisas no nosso Cântaro. Como é que é o nome do negócio? Cântaro. Eu ia falar cântaro. Que hoje significa coração, né? Hã? Coração, pensamento. Olha que, Hoje nós não temos o cântaro, tem mas nós aqui, temos ó. coração e pensamento. Ai, o que está dentro do meu coração? O que está dentro da minha cabeça? O que eu estou pensando? O que eu estou agindo? O que será de mim amanhã? Igual, se Eliezer pensasse, não dou conta não, ó, ufa. Não prometo nada. E ele foi por fé. Então, casamento de Isaac com Rebeca é resposta de oração de Abraão, que era um homem de fé, os patriarcas da fé, Abraão, Isaac e Jacó. E também esse Eliezer, que foi um homem corajoso. Quem você é na nossa passagem bíblica? Você deveria ser o Abraão com fé, o Eliezer ou a Rebeca da vida. Aqui só tem Rebeca, né? Acho que não tem ninguém feio aqui, né? Quem é mais feio levanta a mão? Não tem ninguém feio. Então, a pessoa que tem Jesus no coração faz a diferença. Eu vou te fazer uma pergunta. Sabe lá fora, aquelas coleguinhas que você tem, que não tem Jesus no coração? Presta atenção quem ela é hoje. A feição dela hoje. Ela não tem Jesus no coração. Então significa que ela não é nada dela. Quem tem Jesus no coração é bonito, gente. Olha o que aconteceu com Moisés quando desceu do monte. O rosto dele brilhava. Então você tem Jesus, você faz a diferença. Você brilha, você é bonita. Não admite. Nesse cântaro aí nós podemos carregar água. Qual tipo de água que eu poderia Ele vai carregar? jogar para o nosso interior água viva. Nós marcarmos a diferença entre nós. Olha, a água é tudo na nossa vida, né? Eu falo. Uma casa sem energia, tudo bem, mas sem água não vai. Principalmente hoje, porque os casamentos estão de mal a pior em relação àquilo que é a vontade de Deus. Verdade. Porque a escolha foi certa diante do Senhor. Foi pedido, preocupado com o pai e com a mãe que queriam bem-estar para sua filha. E como para Isaac, começar do homem. Você já pensou? Às vezes pensa que não é do homem, mas vem lá de trás do próprio Isaac, do próprio Abraão. Querendo bem-estar para uma Demais, família porque naquela perfeita. época era os
pais que arrumavam o casamento dos filhos. Porque Isso mesmo. hoje dentro está aceitando tudo, é o divórcio, É, isso aí tudo, tá sendo e as isso famílias mesmo. em si não estão escolhendo o que é o melhor para os filhos. É verdade. E aqui na Bíblia fala, né, gente? O que aconteceu com Isaac? Ele estava andando lá em direção onde havia os camelos com Rebeca e todo mundo, né? Porque o pai de Rebeca deixou ela ir morar, casar com Isaac, e ela levou até as mulheres que ajudavam ela. E quando ela estava chegando já na cidade lá, onde estava Abraão, lá em Canaã, ela olhou para o Eliezer e falou: e aquele homem que está vindo andando? Ele falou assim: ele é o meu Senhor, é o seu futuro esposo, né? Aí na Bíblia fala que na mesma hora ela pegou o véu, tampou o rosto dela, por respeito, né? E foi ao encontro dele. E é tão lindo aqui na Bíblia falar que tudo isso aconteceu com Eliezer, ó, com Isaac, e serviu de conforto para ele, porque a mãe dele tinha morrido recentemente. E aqui no finalzinho do capítulo também fala que ele pegou Rebeca e levou para a cabana, para a tenda da sua mãe. E dali para frente ela ficou sendo esposa dele, e Deus derramou grandes bênçãos na vida deles. Agora imagina Abraão, né? Deve ter derretido, chorado de alegria. Porque quando você tem um pensamento muito bom na cabeça que resolve, qual o seu sentimento? Gratidão. Agradecer a Deus por isso. Que você possa ser grata a Deus pela sua vida, pelo seu viver, pelos seus amigos, por tudo que você tem. Porque tudo está entregue nas mãos de Deus. Nem tudo acontece como a gente quer, como você quer. Mas lembre-se de uma coisa: sempre tem alguém orando por você. Sempre. Sempre tem. Muita pessoa, mesmo aqui na igreja, né, quantas orações foram levantadas até hoje, e Deus tem respondido. Se tem alguém foi embora, Deus está respondendo a oração dela. Minha sogra, meu sogro, minha mãe, sempre orando por nós. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa carregar no seu canteiro coisas boas, rios de água viva, né? Que é o Senhor Jesus, falando, testemunhando do amor dele. Que Deus possa estar abençoando cada irmão, e depois eu pego minhas figurinhas que está tudo bonitinho, né?